Oi Silas Malafaia, tudo bem? Meu nome é Eli Vieira, eu sou biólogo, mestre em genética e faço doutorado em genética aqui em Cambridge, Reino Unido. Eu soube que o senhor está interessado na minha área e que o senhor quer falar de genética, então vamos falar de genética? Será um prazer. Ninguém nasce gay. Homossexualismo é um comportamento. É difícil saber o que você quer dizer com não é de nascença, é comportamento. Porque nós não nascemos com muita coisa em termos de comportamento. Um bebê se comporta como? Ele só chora e mama. Basicamente, esses são os comportamentos que um bebê pode manifestar. Também agarra a mão da mãe, mas não tem muita coisa em comportamento que vem de nascença nesse sentido. Então, acho que o que você quer dizer é se há uma contribuição de coisas herdadas biologicamente para esse comportamento que é a orientação sexual. E nesse sentido eu posso garantir, com base numa literatura farta, que sim, existe uma contribuição dos genes na manifestação da orientação sexual. Isso não é passível de ser negado mais. Já se acumulam muitos estudos. Eu mando vir na genética. Quem é que pode dizer se alguém nasce gay ou não? Não é a psicologia, é a genética. Perfeito, então vamos ver o que a genética diz. Então, estando claro que não estamos falando de coisas inatas, mas sim de desenvolvimento, e que diferentes genes ligam-se em diferentes fases do desenvolvimento humano, vamos ver o que a genética tem a dizer sobre isso. Dá uma olhada nessa tabela aqui. São estudos desde a década de 50, e em todos eles dá para ver que a concordância entre MZ, que são os gêmeos monozigóticos, ou seja, aqueles que são geneticamente idênticos, a concordância é sempre maior em todos os estudos até hoje do que a concordância entre gêmeos dizigóticos, que são os gêmeos que têm tanto similaridade genética quanto pares de irmãos que não são gêmeos. Por isso também são chamados de fraternos. Então, como dá para ver aqui, a genética está dizendo que quando um gêmeo é homossexual, o outro também é. E a chance do outro também ser aumenta conforme aumenta o parentesco genético entre eles, ou seja, a similaridade genética entre eles. Então, como é que a genética não tem nada a ver com a orientação sexual, Malafaia? Bom, você sabe que as últimas pesquisas andaram mapeando o cérebro de gente aí. Não deu nada, olha aqui. Deu sim. Como não deu nada, a jornalista está sabendo mais que o pastor psicólogo. Neurocientistas investigaram o cérebro de pessoas heterossexuais, homossexuais, e já mostraram que especificamente em regiões do cérebro relacionadas a prazer sexual e conexão emocional, que é o sistema límbico, homens homossexuais mostram similaridades cerebrais a mulheres heterossexuais e mulheres homossexuais mostram similaridades cerebrais a homens heterossexuais. Então, Marília Gabriela tem toda a razão. E você não leu os estudos e está opinando sobre eles falando que não deram em nada. Então, não deram em nada por quê? De acordo com quem? De acordo com que argumentos? Mostre-nos, por favor. Ninguém nasce gay. Não existe ordem cromossômica homossexual. Não existe gene homossexual. Existe ordem cromossômica de macho e de fêmea. Que ordem sexual? Em mamíferos, o que acontece é que o sexo heterogamético, ou seja, que tem dois cromossomos diferentes, cromossomos sexuais diferentes, é o masculino. Então, macho XY, fêmea XX. Mas em borboletas, em aves, é o contrário. A fêmea é ZW e o macho é ZZ. Em alguns répteis, por exemplo, o sexo é determinado pela temperatura em que o ovo está. Então, não, a natureza não é rígida desse jeito em determinar o que é fêmea, o que é macho. E muito menos nos seres humanos, em que além das contribuições de fatores biológicos, também tem a contribuição da cultura, do ambiente, e etc. Então, cito este que é um dos estudos mais recentes sobre determinação sexual. E eles dizem o seguinte, que as diferenças sexuais no cérebro e no comportamento são o ponto final da determinação do sexo. Ou seja, não dá para ignorar as diferenças cerebrais
e de orientação sexual, que como eu já mostrei, também tem a ver com cérebro e com genes. Não se pode ignorar isso na hora de dizer o que é macho, o que é fêmea, ou o que é gênero, o que é homem, o que é mulher em seres humanos, que são seres tão complicados e variam tanto, e a maior parte dessa variação é natural e não tem necessidade de ter sempre um julgamento moral em cima. A homossexualidade, um homem ou uma mulher, por determinação genética, e homossexual por preferência aprendida ou imposta. Essa é uma forma completamente inadequada de ver como os genes contribuem como recursos na manifestação de algum comportamento. Isso é determinismo genético. Parece que para o Malafaia, para você, Malafaia, a genética só existe em sua versão determinista do começo do século XX. E sinto te desmentir nessa, mas a gente evoluiu, a gente progrediu. E hoje a gente sabe que comportamento é um fenótipo influenciado por uma infinidade de genes, e o genoma humano tem cerca de 20 mil genes que codificam para proteínas, e alguns, ou centenas ou milhares, influenciam no desenvolvimento do cérebro e inclusive nas regiões do cérebro que influenciam na orientação sexual. E isso não deixa de lado as influências ambientais, culturais, e há uma dissociação entre identidade de gênero, eu sou homem ou eu sou mulher, e orientação sexual. Eu me sinto atraído por mulheres ou eu me sinto atraído por homens. E todas as outras possibilidades. O que se espera é que em alguma frequência na população humana existam combinações de todas as identidades de gênero e todas as orientações sexuais. Porque há uma dissociação entre sentir-se pertencente a um gênero e sentir-se atraído por um gênero. Existem bases genéticas que influenciam na formação da identidade de gênero, existem bases genéticas que influenciam na formação do sexo biológico do corpo, existem bases genéticas que influenciam na formação da orientação sexual. E essas bases genéticas não são idênticas em cada um desses casos. Podem ter fatores em comum, mas não são idênticas. Eis o que o grande geneticista brasileiro Newton Freire Maia disse à revista Super Interessante em 1993. Infelizmente ele já é falecido. Ele disse: os genes e o meio em que se vive são igualmente importantes. Antes, havia cientistas que acreditavam no inatismo, ou seja, que as pessoas já nasciam fadadas a expressar determinada personalidade. Outros cientistas defendiam o comportamentismo, isto é, tudo era determinado pelo ambiente. Esse confronto, em voga no final do século passado, não existe mais. E não existe mais porque nós sabemos que coisas como altura, cor da pele e comportamento têm influência tanto genética quanto ambiental. E no caso do comportamento, parte da influência ambiental é inclusive cultural em seres humanos. Agora vamos para a pesquisa. 46% dos homossexuais foram violados, violentados quando crianças ou adolescentes. Como é que alguém nasce? 46%. 54% escolheram ser. Então, primeiro, homossexualismo é comportamento. Eu fiquei bastante intrigado com essas estatísticas do Malafaia. Primeiro eu achei que era 46% de algum estudo que ele não citou e 54% de algum outro estudo que ele não citou também. Mas o que parece que ele fez foi que ele pegou 46% de um único estudo e os 54% é o resto. E esse estudo que eu achei, e é este aqui, não diz que 54% dos homossexuais escolheram ser homossexuais. Isso aí foi o Malafaia que criou na entrevista. E esse estudo que ele está citando não diz em lugar nenhum que o abuso sexual durante a infância foi a causa da homossexualidade dessas pessoas. Inclusive, esse estudo cita outro que diz que 59% dos presidiários do sexo masculino foram molestados por alguma mulher adulta quando eram crianças. Então, meus caros e minhas caras, se for para seguir a lógica do Malafaia, a causa de 59% do crime são mulheres que abusam de crianças. Não soa plausível. Então vamos para a genética. Gêmeos iguais
Estou falando de genética. Gêmeos iguais, isso é o mesmo embrião que se divide, tá? É chamado geneticamente iguais, é homozigóticos. É monozigóticos. São gêmeos iguais. Então o que tinha que acontecer? Se um gêmeo é hétero, o outro teria que ser hétero. Se um gêmeo é homossexual, um gêmeo é homossexual, o outro teria que ser. Então, vamos lá. 35% dos gêmeos que são homossexuais, o outro, 65% são héteros. Então, como é que são iguais? Eu já respondi essa, mas de novo. 50 anos, 10 estudos. Média de concordância em que, nos monozigóticos, um é gay e outro também. 47% dos casos. Vamos ver os outros gêmeos, dizigóticos, em que há menos similaridade genética. Concordância, um é gay, outro também. 13% dos casos. Logo, com mais similaridade genética, há maior probabilidade de que ambos sejam gays. Logo, há bases genéticas na orientação sexual. Simples assim. Eu estou falando de nascer homossexual, eu estou falando de genética. Não, você não está falando de genética, você está falando de inatismo. Coisa que eu já mostrei que o Newton Freire Maia, que fez estudos de genética da homossexualidade, disse que está morta na genética. Então, ninguém nasce canhoto. No entanto, o canhotismo também tem bases genéticas. Tá bom. Não tem uma fonte na genética, não tem uma fonte... Achei mais de 90 estudos, mais de 90 fontes na genética. No geral, violentados por quem? Não, por parentes, violentados por vizinhos. Não, por ser... Não respondeu o questionamento da Marília Gabriela. Se uma pessoa sente atração sexual por uma criança do mesmo sexo que ela, isso faz dela, além de pedófila, também homossexual. São duas coisas bem distintas. Aliás, a maioria dos pedófilos são heterossexuais. Então, de onde vem a homossexualidade de quem faz o abuso, Malafaia? Por que animais, e nós somos mais um na natureza, por que animais praticam não nascem homossexual? Praticam sexo com muitos animais, com animais do mesmo sexo e não são perturbados na outra sexualidade? E não é os animais... não são considerados uma prática homossexual. São conhecidas 1.500 espécies de animais que manifestam comportamento homossexual. E a razão é mais ou menos a mesma razão para humanos. Existe variação na natureza e, em alguns indivíduos, essa variação se manifesta dessa forma. E o ser humano é um animal como outro qualquer, e isso acontece com a gente também. O que é ciência? Tem que ter observação. Quer falar de observação, Malafaia? Então, já falei da observação sobre os gêmeos monozigóticos e dizigóticos. Agora vamos falar de outras observações. Existe uma molécula que contribui para o odor masculino chamada androstenona. E um estudo mostrou que homens homossexuais são mais sensíveis a esse cheiro do que homens heterossexuais. Então, como é que os homossexuais que escolhem ser homossexuais escolhem inclusive como o olfato deles reagem a cheiro de homem? No caso dos homossexuais masculinos, é claro. Mais uma observação. Estudos com camundongos mostram que uma depressão, uma diminuição de serotonina no sistema nervoso central altera o comportamento sexual. Os ratos passavam a montar em cima de machos e fêmeas. Os machos se tornavam meio que bissexuais. Então parece que a serotonina contribui para a orientação sexual. Outro estudo mais recente indica que as marcas ao redor do DNA, que a gente chama de epigenéticas, também podem contribuir na manifestação da orientação sexual. Então, as observações são abundantes. Enquanto isso, você só conseguiu citar um único estudo que alega, e ele nem alega, você que alega, que o abuso sexual infantil causa homossexualidade. Então, quer falar de observação? Vamos falar de observação. Por que a evolução é teoria? Porque você não pode comprová-la na observação. Olha, eu não quero mudar de assunto, mas se você vai negar uma teoria que é aceita pela esmagadora maioria dos profissionais da área que trabalham com biologia, eu acho que eu vou poder duvidar da sua capacidade de olhar para a questão da contribuição da genética para a orientação sexual. Eu acho que eu vou duvidar da sua imparcialidade, Malafaia. E
Eu vou duvidar também da sua formação e inclusive do seu respeito por informação científica e fontes científicas. Digita 15 joias da evolução no Google que você vai ter o que pensar. Eu vou encerrar o vídeo aqui. Eu não tenho nenhuma lição de moral, porque ao contrário de você, pastor Silas Malafaia, eu não misturo os meus fatos como biólogo geneticista com a minha moral ou ética. Os fatos eu simplesmente aceito.